Bom dia! Hoje é o 12º dia do nosso desafio de 30 dias em conexão com a centelha divina. E a leitura de hoje é Provérbios 12. Quem ama a correção, ama o saber. Quem detesta a correção, torna-se imbecil. Javé favorece o homem bom, mas condena o astuto. Ninguém se firma pela injustiça, mas a raiz dos justos não será abalada. Mulher forte é coroa para o marido, mulher de má fama é cárie nos ossos. Os projetos dos justos são retos, as táticas dos injustos são traiçoeiras. Os conselhos dos injustos são armadilhas mortais, mas a boca dos retos salva do perigo. Os injustos são derrubados e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. O homem de bom senso é elogiado, mas o homem de coração perverso é desprezado. É melhor ser modesto e ter um só empregado do que bancar o rico e passar fome. O justo sabe cuidar de tudo o que os animais precisam, mas os injustos não são capazes de se compadecer. Quem cultiva seu campo ficará saciado de pão. Quem corre atrás de ilusões não tem bom senso. A cobiça do injusto é uma rede de males, mas a raiz do justo prospera. O mal fica preso na falsidade da própria boca, mas o justo se livrará do aperto. Cada um se satisfaz com aquilo que fala, mas receberá conforme aquilo que faz. O tolo fica satisfeito com sua conduta, mas o sábio obedece ao conselho. O tolo mostra logo a sua raiva, mas a pessoa esperta disfarça a ofensa. Quem diz a verdade proclama a justiça. A testemunha falsa proclama a mentira. Há quem use a língua como espada, mas a língua dos sábios produz cura. A língua sincera permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. A mente de quem planeja o mal é amarga, e quem aconselha a paz vive tranquilo. Ao justo nada de mal acontece, mas os injustos vivem cheios de desgraças. Javé detesta a boca mentirosa, mas o homem sincero conquista o favor dele. O homem esperto esconde o seu conhecimento, mas a mente dos insensatos proclama sua própria estupidez. Mão trabalhadora mandará, mão preguiçosa servirá. A angústia deprime o coração, mas a boa palavra reanima. O justo mostra o caminho ao próximo, mas o caminho dos injustos extravia a eles próprios. O preguiçoso não ganha seu sustento, mas o trabalhador se torna rico. A vida se encontra no caminho da justiça. O caminho da injustiça conduz para a morte. Então, Provérbios 12 destaca a importância da sabedoria e retidão no comportamento e na fala. Os dois têm que estar alinhados, o comportamento e a fala, que não adianta nada a gente falar que faz e não se comportar como tal. Então ele contrasta ali as características do justo e do perverso e mostra que o caminho da retidão que leva à vida à estabilidade, enquanto a falsidade e a impiedade resultam em vergonha e destruição. Ele enfatiza aqui também sobre a verdade e a diligência, que produzem frutos duradouros, enquanto a preguiça e a mentira vai levar a gente ao fracasso.
ele também destaca aí a importância da disciplina, do trabalho honesto, da humildade. Então a gente pode pegar aí o Provérbios 12 e imaginar que a nossa vida é um jardim. E o Provérbios 12 é um manual de como cultivar com sabedoria esse jardim, porque ele ensina que quem ama a disciplina e o conhecimento está no caminho certo. Então, como um jardineiro, poda ali suas plantas. Porque o jardineiro ele sabe que embora ele vai cortar aqueles galhos e vai ser doloroso para as plantas, aquilo ali vai fortalecer o crescimento e vai trazer frutos saudáveis. Então, aquela poda seria a gente estar ali sempre de olho nas nossas palavras, nos nossos comportamentos, evitar certos tipos de comportamento que a gente sabe que é errado. É doloroso? Sim, mas vai trazer bons frutos. A pessoa honesta e trabalhadora, ela é comparada ali a alguém que cuida do jardim todos os dias, que rega, que tira as ervas daninhas e assim no futuro vai colher ali flores bonitas, frutos em abundância. Já a pessoa preguiçosa, mentirosa, é como alguém que vai abandonando aquele jardim e aos poucos as plantas vão murchando e a erva daninha vai tomando de conta daquele jardim. Então, quando a gente utiliza as palavras certas, essas são sementes de esperança. Uma palavra gentil pode florescer como uma rosa no coração de outra pessoa. Mas as palavras duras que a gente muitas vezes usa são espinhos que vão ferir. A gente sabe muitas vezes que está ferindo, mas a gente faz. Então, é errado, mas a partir de agora a gente sabe que não fazendo dessa forma não estamos colhendo bons frutos. E a verdade, falar a verdade é como a luz do sol, que nutre as plantas, enquanto a mentira é uma sombra que impede esse crescimento. Uma vez eu vi uma pessoa falando, se eu não me engano, foi a Maya Andrade, que ela falou assim: como estão seus pensamentos? Você pode deixar ele à vista para todo mundo ver? Pode, a gente pode colocar ele no céu para todo mundo ver? Porque nossos pensamentos têm que estar tão limpos, tão puros, que se colocasse no céu para todo mundo ver, você não passaria vergonha. Olha que interessante. Então, a verdade é aí como a luz do sol que nutre as plantas também entra como é, esses pensamentos limpos, que são tão limpos que outras pessoas poderiam ler eles no céu. Interessante, né? E aí ele nos ensina que esse jardim aí é o jardim da vida, Provérbios 12. Nos ensina que o jardim da vida, ele prospera quando a gente escolhe o caminho do cuidado, da verdade, do trabalho. E a sabedoria é a mão firme que nos guia ao longo desse cultivo. Temos que deixar que essa mão firme guie a nossa vida, que faça o que tem que ser feito e não deixe que a preguiça e todos os outros é, é, adjetivos ruins, vamos colocar assim, tome conta da nossa vida. Vamos fazer a oração de hoje, inspirada em Provérbios 12. Senhor, ajuda-me a cuidar do jardim da minha vida com paciência e sabedoria. Me ensina a aceitar a poda da disciplina, sabendo que ela me fortalece e me prepara para florescer. Que as palavras que saem da minha boca sejam como sementes que germinam amor e esperança, e que a minha verdade brilhe como o sol para nutrir a vida ao meu redor. Me dá força, Senhor, para arrancar as ervas daninhas da preguiça e da falsidade, para que no meu jardim produza frutos que te glorifiquem. Amém. Então, a atividade de hoje, a gente vai precisar de alguns materiais. Podem ser reais
ou imaginários, tá? A atividade ela pode ser realizada de forma real, você pegar mesmo o material, você imaginar que está fazendo. Então, vai ser um vaso pequeno de jardim, sementes ou uma flor. Pode ser simbólico também, pode ser feito mentalmente, papel e caneta e um recipiente com água. Então, passo a passo para a atividade. Primeiro, preparação. Encontrar um lugar tranquilo, que esteja em silêncio, você vai fechar os olhos, respirar profundamente e pedir a Deus para guiar esse momento. Você vai visualizar uma luz divina, a sua centelha preenchendo todo o seu ser. Você vai começar a imaginar que dentro de você existe um jardim. Visualize como ele está agora. Existem flores, folhas secas ou ervas daninhas? Está verde e vibrante, brilhante ou precisa de cuidado? Então você vai se perguntar: quais sentimentos e pensamentos são as ervas daninhas que eu quero arrancar? Quais virtudes eu desejo plantar e cultivar? E aí você vai escrever num papel. Vai dividir a folha em duas partes. De um lado você vai colocar ervas daninhas, do outro lado sementes de virtudes. Do lado de ervas daninhas, você vai anotar as coisas que você deseja remover da sua vida. Por exemplo, medo, ansiedade, procrastinação, orgulho. E do outro lado, você vai colocar as sementes de virtudes que vai anotar os sentimentos, comportamentos que você deseja nutrir. Por exemplo, paciência, confiança, disciplina, amor. E aí você vai fazer o, a atividade ou o ritual, como você queira chamar. Você vai utilizar ou de forma imaginária ou de forma real. E vamos lá. Se você estiver utilizando um vaso real, você vai plantar a semente ou a flor. E enquanto você fizer isso, você vai mentalizar que está plantando uma virtude importante. Se você estiver fazendo apenas mental, você vai visualizar uma luz dourada, a sua centelha divina, tocando a terra do seu jardim interior e fazendo brotar essa semente de virtude. A água da transformação. Você vai pegar o recipiente com a água e enquanto você rega a plantinha ou imagina, né? Ou você rega de verdade ou imagina a água fluindo. Você vai fazer uma oração como essa. Não precisa ser igual, mas uma oração como essa. Divino Criador, irriga meu coração com tua luz e amor. Ajuda-me a remover aquilo que não floresce e a cultivar virtudes que me aproximam de ti. Assim como um jardim precisa de cuidado, que minha alma floresça na tua presença. E aí você vai ficar uns minutos em silêncio, vai se sentir conectado à sua essência dentro de você e vai visualizar as sementes crescendo e florescendo com o tempo. Quando você escolher essa semente, essa virtude, para fazer essa atividade, esse exercício, você vai também escolher para praticar durante o dia. Então, toda vez que você agir em alinhamento com essa virtude, você vai visualizar o crescimento do seu jardim interior. Assim como esse jardim que precisa de atenção, o nosso espírito também requer um cultivo diário. Então, quando a gente remove os pensamentos nocivos, semeia virtudes, a gente se alinha cada vez mais com a nossa centelha divina, manifestando uma vida abundante e conectada ao propósito maior. Essa prática pode ser repetida semanalmente, tá? Não precisa fazer só uma vez, é muito bom, você vai se sentir bem e vai ajudar a observar o progresso espiritual e a manter o foco naquilo que realmente importa. Pode ser feito quantas vezes você quiser, mas essa é a atividade de hoje, tá bom? Então, a música é Jardim, de Fernanda Brum. Um ótimo dia para vocês.